tarde, pessoal. Boa tarde aqui a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a aprenderem a projetar um loteamento, né? A entrar nesse universo de projetos de loteamento, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia no assunto. E acho que o pessoal que está aqui talvez saiba, mas para quem não sabe, está rolando o workshop de projeto de loteamento, que acontece durante toda essa semana, tá? Já foram liberadas a aula 1 e 2. Já tem as duas aulas no ar, a aula 3 vai ser liberada na sexta-feira, amanhã. E o workshop vai ficar no ar somente até domingo, então se você ainda não viu, mas você quer ver, aproveita, tem o final de semana, tem algumas pessoas que falaram que vão deixar para o final de semana, mas não passa disso, tá, pessoal? Senão depois vai sair do ar. Tem que aproveitar, o momento é agora. Tem muito conteúdo lá. Hoje eu vou falar um pouco dos 7 passos para começar a desenvolver um projeto de loteamento. Lá na aula ele é mais detalhado, até porque tem um vídeo super bacana que dá para vocês verem eu desenhando e tal, mas hoje eu vou falar um pouco sobre isso aqui, dando outros exemplos, tá? Falando sobre outros aspectos, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar a desenvolver um projeto de loteamento, o primeiro ponto é sempre a legislação, né? Eu falo muito aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, já está cansado de me ouvir falar. Não dá pra gente começar a projetar uma área se a gente não sabe as informações da legislação, tá bom? A gente não tem como. A lei, ela é específica de cada município, tá? Por mais que tenham regras que sejam meio gerais e parecidas, elas assim, são gerais, elas são parecidas, elas não são específicas de cada município. Por exemplo, é muito comum que a doação de área institucional seja de 5% para muitos municípios. É muito comum, mas isso não quer dizer que no seu município vai ser aquilo. Então você precisa ler a lei para confirmar a informação que você está usando, tá? Não dá para usar, aqui no vizinho é assim, ou sei lá, eu vim em algum outro lugar. Então você tem que confirmar. A mesma coisa, as doações de área verde, sistema de lazer, também não existe assim uma regra, tá? A lei federal, a 6766, ela diz que precisa ter doação de área verde, de sistema de lazer, de sistema viário, mas ela não diz a porcentagem que precisa doar isso. E cada município pode definir as suas regras. Então, um pode pedir 10%, outro pode pedir 15%, um pode ter regras super específicas. Eu também já fiz um post sobre isso aqui no meu Instagram e no Facebook. Tem um post sobre isso falando, tem prefeitura que pede que dentro da área verde tenha um raio de 10 metros. Tem prefeitura que não faz exigência nenhuma. Tem outras que pedem isso em termos de área, precisa ter X metros quadrados. Então, precisa conferir na lei. Tá? Não adianta assim, ninguém vai dar para vocês mastigado essa informação. O cliente não vai dar mastigado e nem eu e nem nenhum curso que vocês forem fazer vai dar essa informação mastigada, porque assim, é impossível a gente ler a lei de todos os municípios no país e fazer um resuminho disso, tá bom? Então, cada vez que for estudar, tem que procurar a legislação e checar todas as informações, tá? Eu tô falando aqui de doação de área pública, mas tem várias outras informações que vocês precisam procurar na legislação, né? O tamanho, comprimento máximo de quadra, o zoneamento, todas as informações que são importantes para o seu desenho. E outra coisa importante a lei, ela muda de tempos em tempos, tem revisão da lei, né? O plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, o plano diretor ele tem que ser revisado a cada 10 anos, né? Isso é o que está lá na lei. Pode ser revisado num tempo menor. Então, assim, de tempos em tempos, essa legislação, ela vai mudar, o plano diretor vai mudar, a lei de parcelamento do solo vai mudar, a lei de zoneamento vai mudar. Então, o que você precisa também ter em mente que não é porque você leu uma vez essa legislação que nunca mais na vida você vai ler. Eu só faço trabalho aqui no município onde eu tô, eu li a lei agora e vou ficar fazendo. Não, essa lei vai mudar, você precisa estar sempre se atualizando, tá? Não é que muda todo ano, mas você tem que se atualizar de tempos em tempos, verificar se teve alguma alteração, se não teve. Às vezes,
não sai uma revisão inteira da lei, né? Como a lei 6766, se você entrar lá, der um Google, né, e for procurar a lei 6766, que ela é de 79, ela é super antiga, mas já teve várias atualizações da lei. Ela nunca foi revogada e escrita uma outra, mas teve atualizações em cima daquela lei. Então, quando você vai começar um projeto novo, a melhor coisa para, né, não dar erro é ir lá e conferir. Talvez você entre lá e confira e fale, ah, não, é a mesma lei que eu estou trabalhando aqui, ou que eu já trabalhei, ou que eu já fiz o resumo. Mas assim, façam isso por desencargo de consciência, porque se vocês assumirem que, ah não, eu já sei qual é, já tenho, já li uma vez, e assumir isso como certo, depois você vai desenvolver o projeto em cima de uma base que, aí quando você der entrada na prefeitura, a prefeitura vai falar, não é isso, não é aquilo, e você perdeu o seu trabalho, entendeu? Porque você esqueceu de verificar se a lei não tinha tido nenhuma alteração, nenhuma mudança, enfim. Então, assim, é um trabalho muito pequeno no começo do projeto, mesmo que você já tenha, mas eu só trabalho no meu município. Mas cada vez que você for começar um projeto novo, dá uma revisadinha, tá? Dá uma olhada ali de novo para ver se teve alguma atualização ou não, antes do projeto entrar na prefeitura, tá? Porque depois que ele entra na prefeitura, a gente acaba tendo informação da prefeitura e aí dificilmente você pega uma lei, mudou a lei agora, eu tenho que revisar todo o projeto pela lei nova. É muito raro isso acontecer. E aí, se você estiver lá dentro, o próprio pessoal da prefeitura vai te avisar que teve mudança na lei, né? Isso acontece quando a gente está com um projeto que já está na prefeitura e tem alguma alteração, vai sair uma lei nova, alguma coisa assim, o pessoal já avisa a gente, né? Mas se você não tem esse contato, se você não está lá dentro ainda, né, com o projeto, enfim, é bom você fazer isso antes, tá bom? Para não perder trabalho, tá? Porque assim, se você fizer e tiver com a lei errada, o que vai acontecer é que a prefeitura vai mandar um super comunicado e você vai ter que corrigir tudo. Assim, não é que acabou, o projeto vai sair errado, não é nada disso. Só que você vai perder trabalho. Você perdeu tempo e perdeu trabalho, tá bom? Então, assim, é só para evitar esse prejuízo para vocês, tá bom? Além de que eu acho que fica um pouco mal com o cliente, né? Poxa, você pegou a lei errada, né? Como assim? A gente tem que ter esse compromisso de fazer a coisa certa, né? Vou fazer uma pausa aqui que tem umas perguntas, peraí. Que programa que a gente usa para desenhar? A gente usa o AutoCAD mesmo, tá bom, gente? É bem basicão. Inclusive, o estudo de Bauru está sendo revisado. Isso, Bauru a lei está em revisão já faz algum tempo. Mas pode trabalhar com a legislação que tem atualizada, tá, Matheus? Para o estudo ali do desafio, para quem não sabe do que o Matheus está falando, nas aulas do workshop eu propus um desafio para o pessoal fazer um estudo de uma área, já dei spoiler aqui, e pode considerar para o desenvolvimento do estudo a legislação, a lei atual, tá bom? Não precisa pegar a lei que está em discussão, que está para ser aprovada, tá? Façam com a legislação atual. E o que acontece? Aproveitando isso que o Matheus levantou, como que seria essa situação numa situação real de trabalho? Então, você está ali trabalhando, você começou uma área, aliás, isso aconteceu com a gente ontem. A Gisele, que trabalha comigo, me perguntou, eu achei a legislação, tem a lei atual e tem um plano diretor, eu já vi que teve audiência pública, tudo. E eu falei para ela o seguinte, vamos considerar, no nosso caso, a lei do plano diretor, que está sendo o novo plano diretor, porque ele já está em fase final da aprovação. Eu sei, porque eu tenho informações pela prefeitura, porque a gente já tem contato, que aquele plano diretor está para ser aprovado, muito em breve. E a gente está começando a estudar a área agora. Então, assim, até a gente pegar a área, ter todo o material que a gente precisa, desenvolver o estudo, fazer, enfim, todo aquele processo todo para ir lá pedir diretrizes, né, dar a entrada na prefeitura, esse plano diretor muito provavelmente vai estar aprovado. Então, já vamos começar a estudar pela área nova, né, pelo plano diretor novo. Mas, por quê? Porque eu sei que aquele plano diretor tá para ser aprovado, vai sair muito em breve, e a minha área tá aqui no começo da vida dela de estudo. Então, assim, até ele ir para a prefeitura, vai ter aqui uns 6 meses de trabalho interno, até ter todas as bases, fazer ambiental, blá, 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 fazer
projeto, não sei o quê, até chegar na prefeitura. Então já faz sentido eu estudar segundo o novo plano diretor. Agora, vamos supor que você descobriu que tem um plano diretor, o plano diretor está sendo revisado, mas você já está com o projeto aqui todo em andamento para dar entrada na prefeitura. Você vai dar entrada na prefeitura com a lei vigente, né? Porque o que importa, quando você faz o protocolo, é a lei que está vigente naquele momento. Ah, mas daqui 6 meses vai aprovar uma nova lei. Mas se você já tem o seu projeto inteiro pronto, é com a lei vigente que ele vai ser que você vai dar entrada, e é essa lei que vai valer no desenvolvimento de todo o seu projeto. Passando um helicóptero aqui. E vai ser essa lei que vai valer durante todo o desenvolvimento do seu projeto, tá? É aquela lei, mas teve alteração, mas o seu projeto ele deu entrada com a lei anterior, é na lei anterior que ele vai estar embasado, tá bom? A menos que, vamos supor, outra suposição, você pegou a área, começou a estudar, você viu qual a sua legislação, qual a lei, você já tem ali um projeto que você já poderia dar entrada na prefeitura, mas, sei lá, pela lei atual, ele tem um zoneamento, ou ele tem determinada característica. Ok, e aí pela nova lei, pela revisão da lei, você vê que ele tem uma outra característica, um outro zoneamento, alguma outra coisa que te interessa mais. Você pode esperar, né, aprovar a lei para dar entrada com um novo plano, mas aí você vai ter que esperar, né? Você vai ter que realmente esperar e fazendo outras coisas no projeto que não sejam dar entrada na prefeitura. Tem muita coisa que a gente pode ir andando no projeto, né? A gente pode resolver a situação de matrícula, de reserva legal, retificação, fazer o ambiental, tem muita coisa para fazer. Você espera, vai andando com as outras coisas e aí deixa para dar entrada no projeto quando o plano diretor novo, que tem a legislação que te interessa mais, já tiver sido aprovado, tá? Porque o que vale é o que foi no protocolo. A data do protocolo é hoje, é o plano diretor que está vigente hoje, tá bom? Acontece, às vezes, isso já aconteceu comigo, às vezes da própria prefeitura segurar os pedidos, né? Quando a gente pede diretrizes, assim, de pedir diretrizes é o primeiro passo, né? De entrada de um projeto em aprovação, né? Às vezes acontece da própria prefeitura segurar um pouco o projeto porque ela quer que o projeto já seja analisado pela lei nova. Porque, sei lá, né, para ela vai ser melhor daquele jeito. Isso já aconteceu com a gente. Vai sair um plano diretor novo, a prefeitura foi enrolando. O cliente não queria esperar porque não ia fazer diferença para ele. Ele deu entrada, mas a prefeitura foi enrolando, até que aprovou o plano diretor e aí ela deu as diretrizes. Saiu o novo plano diretor, a gente vai dar as diretrizes sobre o novo plano. Eles avisaram o cliente, mas acontece que eles demoraram bastante. Eles realmente seguraram o projeto para sair com um novo plano diretor, tá? Claro que não foi assim que eles não avisaram, tá? A gente sabia do que eles estavam fazendo, mas enfim. Então, a legislação é isso, tá? Super importante, não dá para começar a desenvolver sem ter todas as informações e prestem atenção nisso sempre. Eu bato muito nessa tecla porque é realmente muito importante, tá bom? Bom, ali na aula do workshop eu falo bem especificamente tudo que a gente precisa procurar na legislação. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso, tá? Vamos pular para a segunda etapa, que é a questão das restrições ambientais e restrições físicas também. Quando a gente começa um projeto, a primeira coisa é receber o levantamento topográfico. E no topográfico ele vai marcar as restrições físicas que ele encontrar lá na hora que ele for fazer o levantamento. Então, se tiver uma linha de alta tensão, ele vai marcar a estrada, vai marcar todas as restrições físicas que tem. Coisas como, tem uma construção, uma sede, uma casa, essas coisas assim, precisa estar marcado na planta, porque depois no projeto, tudo que você for demolir, você tem que marcar, né, demolição, mas não é uma restrição física, né, obviamente, porque você pode ocupar aquilo. A menos que, né, porventura tenha alguma área ali que seja tombada no seu projeto e aí você precise manter aquilo, né, no seu projeto, né, sem chegar perto. E o topógrafo, ele vai marcar, por exemplo, a vegetação, ele vai marcar os rios, mas ele não pode marcar a restrição ambiental disso. Isso quem tem que marcar
é o pessoal do ambiental. O pessoal do ambiental que vai lá depois conferir se a nascente está exatamente ali no ponto que o topógrafo marcou. Às vezes eles têm umas divergências, às vezes tem que ir depois voltar na área para confirmar. É o ambiental que vai dizer, aquela vegetação que está demarcada, que tipo de vegetação é, né? Qual estágio vegetacional é aquela vegetação, o que você pode cortar, né? A primeira pergunta, na verdade, é pode cortar? Se pode cortar, quanto que pode cortar? Essas informações, elas vão vir do ambiental. O ambiental, ele vai fornecer essas informações que também são a base do projeto, tá? Outras restrições físicas que eu esqueci de falar aqui, tipo oleoduto, gasoduto, são coisas enterradas que a gente não vê, mas muito provavelmente estão na matrícula, né? Ou deveriam estar na matrícula. E é uma faixa de domínio das concessionárias que deveriam estar averbadas na matrícula, tá? E aí o topógrafo transpõe aquilo para a matrícula. Ele transpõe, da matrícula, ele lê a matrícula, ele transpõe aquilo para a planta. E qual é a importância da gente ter essas bases antes de começar a projetar? É você não começar a projetar em cima de uma área que é irreal, né? Vamos dizer assim, de uma área irreal. Por exemplo, se você não sabe que tipo de vegetação é aquela que tem na área, se é uma vegetação que pode cortar ou que não pode, você corre o risco ou de, não sei, que quando a gente faz estudo de viabilidade, né, a gente não sabe que mata é aquela, a gente preserva tudo, porque a gente não sabe que tipo de mata é aquilo. Você acaba preservando tudo. E de repente você não precisava preservar tudo, de repente você podia cortar um pouquinho. Ou você fala assim, não, essa mata aqui nem parece uma coisa importante. Aí você pega e corta tudo. E de repente metade dela tinha que ser preservada. Isso faz muita diferença na viabilidade do projeto, na quantidade de lotes que você vai ter no projeto, né? Se de repente você preserva toda a mata, às vezes é uma matinha minúscula desse tamanho que, se eu for ocupar ela eu ganho 3 lotes. Às vezes não, às vezes é uma mata que se você for ocupar você vai ganhar 20 lotes. Então assim, aí se você decide cortar aquela mata, você fala, cortei, ganhei 20 lotes, fiquei bem com o cliente, olha, ganhei 20 lotes a mais. Mas aí chega o ambiental e fala, não, você não podia ter cortado, você perdeu 20 lotes. Então, para não fazer um projeto, e principalmente não mostrar para o cliente um projeto, porque aí ele fica com aquele projeto na cabeça, ele fica pior, com um número na cabeça. Acho que o pior que o projeto, ele fica com aquele número na cabeça, sabe? Ele fica com aquele, não, tem 300 lotes. Aí depois você, não, mas aquelas matas ali que eu tinha cortado tudo, o ambiental falou que não posso cortar tudo, só posso cortar a metade, vai dar 250 lotes. O cara vai ficar, eu perdi 50 lotes, entendeu? Então assim, não façam essa coisa de começar a desenvolver o projeto sem ter essas informações, porque tá errado, tá? A gente não tem esse conhecimento técnico de ambiental, precisa esperar que eles mandem a informação correta pra gente conseguir desenvolver o projeto bem embasado, tá? Eu vi aqui que alguém falou da questão da nascente do IGC. Sim, a gente pode olhar o IGC, mas tem diferenças, tá? Eu já peguei projetos assim, às vezes tem diferença do que foi levantado lá em 72, né, do levantamento do IGC para hoje, às vezes tem uma diferença do ponto, o IGC marca o ponto aqui, a nascente real hoje ela tá aqui, então isso pode ser maior ou menor no seu projeto, né? Às vezes tem diferenças. O IGC eu acho legal a gente usar quando a gente está fazendo um estudo de viabilidade, que é aquela etapa de projeto que a gente faz em que a gente não tem o levantamento, né? A gente está fazendo uma análise super rápida do terreno para dar uma informação bem básica para o cliente. Eu acho ótimo, porque você pega aquele IGC, pega ali as demarcações e você faz, mas o objetivo, né, nesse estudo de viabilidade não é ser absolutamente realista e fidedigno à realidade ali e tal, para desenvolver o projeto. É ter uma noção do que tem na área, para ter uma noção da ocupação. Mas quando a gente está desenvolvendo o projeto urbanístico, que a gente vai levar para frente, enfim, dar sequência, fazer os outros projetos e mandar para a prefeitura, a gente precisa ter isso do topográfico, tá? Não dá para começar a desenhar sem ter essa informação do topográfico. E com a confirmação do ambiental, tá?
Porque eu já vi várias vezes o topógrafo marcar uma coisa e o ambiental lá chegar e marcar outra. Ah, a nascente não é bem aqui, é um pouquinho para lá. Ah, não é bem uma nascente, é um brejo. Existe divergência. Então, e quando chega nessa hora do ambiental, vai valer a opinião do ambiental, tá bom? Essa é a opinião mais forte, porque é ele que vai depois fazer o licenciamento ambiental, é ele que vai assinar o projeto, vai ser o responsável por isso, e se ele não assinar aquilo daquele jeito, ele vai assinar daquele jeito que ele falou, né? Não do jeito que o topógrafo marcou. Às vezes tem uma divergência, ele não vai aceitar, tá? Bom, então, muito importante ter essas bases, tá? O topográfico também é importante vocês darem uma analisada no topográfico que vocês receberem para ver se ele é coerente com a área. Recentemente, esse ano, a gente recebeu um levantamento topográfico muito estranho e o cliente pediu para o topógrafo revisou umas 2 vezes, continuava muito estranho. Cada vez ele mandava um topográfico diferente, mudava uma coisa estranha, não tinha nada a ver. A gente já tinha ido visitar a área, a gente sabia mais ou menos, para claro, que a área caía, onde que estavam as coisas. Passa muito helicóptero aqui, né, gente? Eu moro em São Paulo. A gente sabia mais ou menos o caimento, né, do terreno, a informação não era compatível, enfim. A gente teve que trocar de topógrafo e aí veio com um levantamento adequado. A gente consegue, mesmo não sendo topógrafo, ter uma noção, assim, né, que você vai saber no detalhe, mas se você já foi visitar a área, você consegue olhar aquilo e saber se aquilo fez sentido, se não fez sentido, né, se está pro lado certo, se está pro lado errado. A gente consegue perceber, não no detalhe, mas informações gerais a gente consegue perceber. E também, qual que é o problema? E qual que é o problema de você usar um topográfico que não está absolutamente correto no seu projeto? Para nós, né, que estamos desenvolvendo o projeto urbanístico, vamos lá, você está lá desenvolvendo o projeto urbanístico querendo seguir as curvas de nível, porque o seu partido de projeto você vai seguir as curvas de nível. Aí imagina que você vai começar a desenhar seguindo as curvas de nível, aí as curvas estão aqui, depois ela pega e vem para cá, depois, né, você tem que saber o caminho que ela tá de verdade, não no papel, porque no papel a gente pode desenhar qualquer coisa, mas depois quando chegar na obra, vai implantar, né, se aquele topográfico não tiver sido bem feito, e se tiver diferente? Então, o primeiro ponto é que para nós arquitetos que estamos desenvolvendo, arquitetos e engenheiros, né, que estamos fazendo o projeto do desenho urbano, isso faz diferença na nossa concepção. Você está assumindo ali, vou fazer a favor da curva, ou seja, contra a curva, mas você tem que saber exatamente o sentido correto da curva. E vai fazer muito mais diferença ainda para o pessoal de infraestrutura, para quem estiver fazendo terraplenagem, drenagem, água, esgoto. Você imagina ali o projeto de terraplenagem e tem ali as curvas de nível e, né, você fez ali a sua rua aqui, a outra passa aqui e tal, não sei o que. Como é que a pessoa vai fazer o projeto de terraplenagem se aquela curva não está fidedigna, né? De repente ele acha que está cortando 1 metro, mas depois vai aterrar 2, entendeu? E a infra, a mesma coisa. Como é que ele vai fazer a conexão da rede? Ele tem que saber o ponto exato. Não pode errar na altura, né? Porque ele vai fazer o caimento descendo pela gravidade, enfim, ele considera a cota. Você, por exemplo, tem a cota de amarração para terraplanagem, toda essa parte de infra, você tem as cotas de amarração das coisas que já existem. Então, tem na frente do seu terreno tem um sistema viário, tem ali já uma rede de água, esgoto, aquilo ali tem cotas que você vai ter que juntar o seu projeto naquela cota. Então, a cota do seu projeto ela não pode estar errada, porque você está juntando ali naquela cota existente, você vai projetando considerando aquilo, né? Se tiver um erro aqui no meio do projeto, na hora que chegar aqui na cota que já existe, não vai dar certo, né? Porque de repente ele pode não chegar na cota, vamos lá, tá meio abstrato isso. A declividade do terreno, ela tem, dessa parte de infraestrutura, ela tem uma declividade mínima e uma declividade máxima. Vamos supor que você tem aqui, essa aqui é a cota do viário ali da rua, de um ponto de infraestrutura. O teu terreno vai descendo, né? Vamos supor, vai chegando, e aí ele tem que chegar aqui. Se ele erra na cota do projeto, ele pode chegar muito para cima ou muito para baixo.
certo? Então, é importante que todas essas informações, elas tenham sido bem feitas, né? Tenham sido bem levantadas, né? Olha, aqui chegou informações que eu sou arquiteta falando, né? Mas o Alessandro falando, se a topografia não está igual à realidade, interfere em tudo. Dimensão da área, volumetria, é isso, é a volumetria. Que bom que deixou claro que é muito importante a visão técnica. Sim. Então, essa parte técnica do projeto, ela é importante, né? Então, quando a gente está fazendo o projeto, é por isso que não dá para a gente começar o projeto antes de ter essas bases muito bem feitas, tá? O levantamento topográfico e o ambiental muito bem feito, porque assim, muitas coisas podem dar erradas se esse material não tiver sido bem feito, ou às vezes até se a gente usar um material antigo, tá? Há um tempo atrás a gente começou a estudar um projeto com um levantamento topográfico antigo que o proprietário tinha da área, e depois a gente foi conferir ali alguns pontos e fazer o ambiental, e aí a gente descobriu que, né, tinha mudanças na questão do rio, né? Quando eu digo perder o projeto, né, assim, é porque você vai ter que começar a fazer um projeto novo. Não necessariamente você vai perder todo o conceito que você já tinha feito e algumas coisas que você já tinha bolado. Às vezes dá para você se adequar. Mas o que eu quero dizer assim, é que às vezes na ansiedade, às vezes até do cliente ou da gente, de começar logo um projeto, de começar a estudar, a gente começa a estudar sem ter essas informações corretas, sem ter o arquivo final fechado. Eu sei que às vezes o cliente está com pressa e quer começar, e aí a gente começa a fazer o projeto sem ter essas informações certas, mas sempre o risco depois, quando chegar a informação correta, você ter que refazer alguma coisa, ele é muito grande, tá bom? Porque às vezes fala assim, mas está parecido com o que era, né? Esse exemplo que eu dei agora do topográfico que estava diferente, né? A gente começou com o topográfico que o cliente tinha, depois a gente fez uma alteração, descobriu que fez a revisão e descobriu que tinha alteração. Ele não estava assim completamente diferente. Mas o pouco diferente que ele estava na posição dos rios foi suficiente para fazer uma mudança das ruas, né? Você vai dando offset, ele vinha todo moduladinho e terminava na frente da APP. Na hora que a APP mudou de lugar, acabou a modulação do projeto, porque avançou onde a gente tinha quadra, e não podia ter lote de fundo de muro, ele tinha que contornar toda a APP com rua. Então, assim, acabou com a modulação do projeto. A gente teve que mexer, né? Foi uma mudança bem grande no projeto, tá? Então, é por isso que eu falo, tá bom? É para evitar retrabalho, é para desperdiçar trabalho. É melhor a gente começar e fazer bem feito, demorar um pouco mais para começar, mas fazer com a base certa, do que ficar mexendo, assim, porque acaba tendo um desgaste, tem um desgaste com o cliente, tem um desgaste com você, não vale muito a pena, tá bom? Vamos lá. Entendido que é super importante ter uma base correta e bem feita, atualizada, e principalmente atualizada, tá bom? Eu vou pensando, eu vou lembrando das coisas. Por exemplo, a vegetação, ela cresce, né? A mata cresce. Então, às vezes você tem um levantamento topográfico que a pessoa fez ali há 10 anos atrás com uma mata. Passou 10 anos. Se o proprietário da área não foi lá ali mantendo, cortando a área, tal, não sei o que, cortando a mata, né, o matinho que estava crescendo, aquela vegetação cresceu mais, cresceram árvores, aquilo que era uma área de mato pode ter virado uma vegetação em estágio inicial, até secundário, entendeu? Aí já não é mais aquela mata, já aumentou o tamanho da mata. Então, né, a natureza ela muda, o rio dá uma mexidinha de lugar, a mata cresce. Então, é importante que para começar o projeto, o levantamento topográfico e o ambiental, eles estejam atualizados. Combinado? Alessandro, nesse caso, o retrabalho é cobrado ou releva? Depende do quanto, eu vou te dizer assim, depende do quanto você já trabalhou. Se você fez só um estudozinho, você releva. Se você já tiver feito muita coisa, cobra. Porque é meio sacanagem, né? O mais
importante é você convencer o cliente que ele tem que esperar para evitar, tá? O maior X da questão disso quando a gente faz antes para atender, né, a ansiedade, se der uma alteração muito grande depois, o pior problema é que às vezes você fez uma ocupação que deu uma quantidade de tipo 300 lotes, aí a outra deu 250 lotes. Aí, como que você vai justificar? É muito difícil, entendeu? A pessoa fica muito, não, mas perdi um monte de lote, mas chamado. Você fala, mas chamado, mas estava aquele levantamento antigo, mudou. Ai, mas por que mudou o rio? Ai, mas por que mudou a mata? Ai, mas por quê? Entendeu? Isso é muito difícil de justificar. Não é que é difícil de justificar, é óbvio, né? Você tem ali provas reais, né, concretas do que aconteceu. Mas para o cliente fica difícil, entendeu? Porque ele já ficou com aquele número na cabeça. Então, esse é o que eu acho a pior parte, né? A gente fica com o cliente fica com essa informação na cabeça de uma ocupação que, se nessa revisão a ocupação diminuir, é muito difícil depois você convencê-lo. Se a ocupação aumenta, tudo bem, né? Ele vai ficar feliz. Mas se diminuir, isso eu acho a pior parte, tá? Por isso eu prefiro esperar. E às vezes também a configuração do terreno, né, ali do rio, da declividade, da mata, o que tiver de informação no terreno, ele muda a forma que você vai desenhar o seu projeto. Então, como eu falei, esse projeto que eu falei que a app mudou um pouco, ele estava todo modulado num sentido. Na hora que a app mudou, a gente teve que mudar a modulação do projeto. Não dava para manter mais a mesma modulação, o mesmo sentido das fases, aquela modulação, porque não cabia, entendeu? Então, ele muda até o conceito do projeto, a forma de você enxergar ali o espaço, tá? Por isso que eu insisto tanto para fazer só depois que a gente tiver essas informações, tá bom? Agora, o fato se teve que fazer, né, não conseguiu lidar com a ansiedade do cliente, já ponha várias, faça assim um estudo só, né, ponha várias observações, esse estudo é grande, né, esse estudo pode ser alterado quando chegar o ambiental, né, quando chegar o topográfico atualizado, coloca várias observações de que isso pode ter revisão nesse projeto para não ter dúvida, né, do que pode acontecer. Isso é para você, né, se garantir. Bom, avançando. Tendo todas as bases, vamos passar para a parte de desenhar. Quem assistiu a aula 2 do workshop já viu ali que a gente mostra o desenho mesmo, né? Fazendo o desenho, é bem legal. O ponto principal o primeiro desenho que você vai fazer, ou os primeiros estudos, façam à mão, tá bom? Imprime a base, papel manteiga e desenhe à mão. A gente tem esse hábito de usar o computador. Eu ainda fiz faculdade faz tempo, a gente desenhava muito à mão, a gente só foi começar a entregar projeto no computador bem no final da faculdade. Mas eu sei que hoje o pessoal já, desde que entrou na faculdade, já faz tudo no computador, só no computador. As pessoas perderam o hábito de desenhar à mão e, gente, faz muita diferença. A nossa cabeça, ela pensa muito mais rápido se a gente está traçando à mão. E quando vai o desenho direto no computador, ele fica assim muito travado, sabe? Você fica lá, pega a divisa da gleba, dá offset da divisa da gleba, aí pega uma outra coisa, dá um monte de offset, aí você deu um monte de offset. E o desenho final, ele é o quê? Ele é um monte de offset ali de alguma coisa que não tem um conceito, que não tem um partido, né? Que não tem uma ideia daquilo. Quando você pega e desenha à mão, você consegue... É mais fácil, você apaga, volta, faz outra ideia, faz um traçado, a mão flui mais fácil, não importa se aquilo é uma reta, uma perpendicular, uma curva de 300 né, de raio de 300 metros, assim, não importa, entendeu? Aquilo está saindo fluido. Depois você vai ver como que aquilo encaixa no desenho em linhas e retas, né, e num desenho correto. Mas a ideia, ela sai mais rápido. Você consegue colocar ali coisas que você quer. Então você pensa, eu quero uma praça aqui no meio. Aí depois que você vai desenhando, você encaixa aquilo. É muito mais fluido o pensamento. Se você não gostar de um desenho, você
põe outra folha, começa outro desenho em cima. Os primeiros desenhos, né, o conceito do projeto, ele tem que sair desse jeito, tá? Depois, fez ali né, os seus estudos, tal, viu que deu melhor ocupação, que você achou mais bonito, enfim, o que encaixou melhor, aí você passa para o AutoCAD e vai calcular a área, enfim, e vai fazer direitinho o projeto. E aí tudo bem. E depois, as revisões, às vezes as revisões são pequenas, pontuais, né? Você vai fazer, sei lá, a prefeitura te pediu alguma coisa, você vai fazer uma revisão ali para atender o Comunix, ou você vai fazer uma revisão ali para atender, fazer uma compatibilização com o projeto de infraestrutura. Aí essas coisas, às vezes, elas são mais pontuais, né? É uma quadra que você precisa mexer, são coisas mais pontuais, aí tudo bem você fazer direto no AutoCAD. Mas nessa parte inicial de conceituação, né, façam um primeiro estudo à mão, vocês vão ver que vai fazer muita diferença fazer desse jeito, tá? Muita diferença. O seu projeto que saia todo estranguladinho ali, que você não sabia, e às vezes até para ocupar o espaço no AutoCAD, às vezes a gente não consegue nem pensar direito, você vai fazendo, aquele desenho não sai, sabe? E aí você faz à mão, ele sai, porque ele não precisa começar, né, daquele ponto exato, você pode começar pelo meio, você vai fazendo, né, na ordem que a sua cabeça fizer, aquilo fecha um desenho. No CAD não, tá bom? E para quem tiver dificuldade no começo de transpor o desenho que fez à mão para o computador, tem gente que tem dificuldade, isso assim, no tempo que eu trabalhava no escritório, não, eu ainda tenho um escritório, mas no tempo que eu tinha uma equipe grande que eu coordenava, assim, eu via que algumas pessoas, elas tinham muita dificuldade de passar o projeto à mão para o computador, olhar o projeto aqui e passar para o computador. Se você tiver essa dificuldade no começo, escaneia o projeto e coloca no AutoCAD e aí você vai meio que copiando aquelas linhas, tá? Depois, com o tempo, com prática, você vai conseguir fazer essa transposição com facilidade sem precisar fazer isso, tá bom? Mas no começo pode usar esse artifício para te ajudar, tá? E aí na hora que você colocar no AutoCAD, você vai fazendo aquilo de um jeito correto. Aqui é rua, aqui é linha, aqui é curva, tá bom? Uma coisa importante, gente, curva nunca junta com curva, sabe? Você não faz uma curva aqui num raio, outra curva aqui no outro raio, outra curva no raio. A curva ou ela liga com uma curva no sentido diferente, assim, dá pra ver? Ou com uma reta, tá bom? Você não pode ir ligando as curvas no mesmo sentido sem ter os mesmos raios. E de preferência usem sempre números inteiros, tá? Nada de ficar com linha de 31,17 para dar raio, né? Para depois dar o offset disso. Usem números inteiros. Por questões práticas mesmo do seu projeto, da descrição, do pessoal que vai fazer o projeto de infra, né? Não ficar trabalhando com um número quebrado, tá bom? E depois que desenha a mão, passa para o computador, aí fecha o quadro de áreas, faz tudo direitinho, aí vai verificar se as doações estão todas corretas, né? E quando você está desenhando à mão, anota as informações, você já sabe ali o tamanho que tem na área, você sabe o tamanho que tem que você precisa doar a porcentagem que você precisa doar de cada área pública. Então você consegue calcular ali, minha área tem 100 mil metros quadrados, tenho 5% de doação de área pública, eu preciso de 20 mil metros de área institucional. Você faz ali, na hora que estiver projetando a mão, você pega o seu escalímetro e marca ali, assim, mais ou menos, aquela dimensão, certo? Para não fugir muito, para você também não projetar à mão uma área que depois na hora que você transpor para o AutoCAD não tem nada a ver, né? Então você já faz aquela ponta e na hora que você estiver fazendo o desenho você já vai calculando mais ou menos aquilo à mão, mas né, para ficar mais ou menos na dimensão correta. Então acho que é isso, tá? O importante dessa parte de desenhar, de projetar. E depois disso você vai fechar o seu projeto para apresentar, né? Faz a apresentação do jeito que você costuma fazer para o seu cliente, monta a sua prancha, apresenta. É importante, quando você for entregar para o cliente, você apresentar a sua proposta, né? Você explicar por que você fez aquilo, daquele jeito. Se você não conseguir
apresentar pessoalmente, marca uma reunião online, ou uma coisa que eu gosto de fazer também é na apresentação, assim, nesses primeiros projetos, nas primeiras entregas, né, que o cliente ainda não conhece a conceituação, na prancha e marcando as questões, os pensamentos, né, que te levaram a fazer aquele projeto. Então, deixa ali, essa rua tem tanto porque tá na lei, porque tem a rua principal, que é uma rua coletora, os locais têm isso. A área institucional ficou nesse lugar porque, sei lá, tá mais bem localizado, ou é mais plana e a prefeitura pede uma área com 5% de declividade. Sei lá, vai justificando essas coisas, coloca em tópicos ou coloca flechinhas no projeto, do jeito que vocês quiserem apresentar, tá? Isso a forma como vai estar apresentado é irrelevante, tá bom? O importante é apresentar o seu projeto, justificando os motivos, né, que você fez cada uma dessas coisas e deixar isso anotado no papel, deixar isso registrado para o cliente saber depois por que foi que se adotou aquela concepção de terreno e tal, e por que é importante que todo mundo saiba. Porque depois, às vezes, né, você entregou o projeto, aí o cliente, você conversou com uma pessoa na empresa, aí na empresa vão conversar com outra pessoa, vai apresentar para outra pessoa, para o diretor, não sei o quê, ou depois eles foram na prefeitura e depois eles não sabem por que foi feito daquele jeito. Então, é importante que eles tenham conhecimento técnico das justificativas técnicas que você teve para fazer aquele estudo e colocar as coisas daquela forma para na hora que forem apresentar para as outras pessoas, para justificarem para as outras pessoas, eles saibam as razões que foram adotadas, tá? Porque, eventualmente, isso muda na forma também de ocupação do espaço, na sua justificativa. Então, assim, eu coloquei minha área institucional aqui porque está na frente da via coletora. Então, tá, gente, a área institucional tem que ficar na frente da via coletora, para depois, não, vamos chutar a área institucional lá para o outro lado. Não, não pode, ela tem que ficar ali na frente, porque a prefeitura pediu que tá na lei ali, tá? Então, é importante ter essas justificativas, para todo mundo já estar sabendo do que está no projeto, né, tanto do que você fez está atendendo a lei, como da sua concepção do projeto, para entender o projeto, né, a ideia, o que foi apresentado, tá? O Matheus, tá, deixa eu ter uma pergunta que talvez seja meio precipitada. Onde e como captar o cliente desse perfil, as incorporadoras? Olha só, como captar o cliente eu vou falar na live de amanhã, já vou avisar vocês hoje. Então, amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde, a live vai ser como captar clientes, tá bom? Com a Dani Figueroa. Ela é fantástica nesse assunto, assistam, não percam de forma nenhuma. E sim, incorporadoras, loteadoras, a gente também pode captar clientes em construtoras. Às vezes a gente fica meio bitolado achando que é só loteadora que faz loteamento. Mas algumas incorporadoras e construtoras, para desenvolver o que elas precisam, então tem uma incorporadora ou uma construtora que faz só projeto de casinha. Faz casinha, mas vende a casa pronta, tipo Minha Casa Minha Vida. Isso tem bastante, viu, gente? Ela faz só Minha Casa Minha Vida. Mas como que vai sair o terreno para aquele Minha Casa Minha Vida? Teve que ter um loteamento antes. Porque onde que aquelas casas foram implantadas? Num loteamento, né? Aonde que foi? Tem uma urbanização que aconteceu há um tempo atrás, muito grande, não sei quem é de Salvador, tem uma urbanização que teve em Salvador há uns anos atrás, muito grande ali, esqueci o nome do lugar, que foi uma urbanização, um loteamento para lotes grandes para fazer a incorporação de edifício. Então, mas de onde que vai sair aqueles lotes para edifício? Ou você derruba ali um monte de casinha e faz um lote de edifício, ou você pega uma área e vai fazer o quê? Você vai fazer um loteamento para depois fazer uma incorporação. Aqui em São Paulo também tem uma área assim, inclusive aqui perto de casa, chama Jardim das Perdizes. Quem quiser dar um Google, ele era uma área grande no miolo, aqui numa região super central de São Paulo. Ele tinha acesso por sistema viário, até dava para fazer um desmembramento, ia ficar horrível, mas dava. Graças a Deus a empresa fez o loteamento, que ficou bem melhor. Eles fizeram o loteamento, aprovaram o loteamento, aí deu um monte de lotes.
quer dizer, um monte de lotes nem é tanto, né? Diferente de um loteamento de casas, que são lotes grandes para edifícios. Como o edifício, ele joga ali no mercado, né? Cada condomínio joga no mercado uma quantidade muito grande de unidades, você não consegue vender aquilo tudo de uma vez, né? Você tem que fazer aquilo faseado. Mas eles aprovaram o loteamento e eles vão lançando aos poucos, vão pegando cada lote, né, que gerou para o multifamiliar e vão construindo ali condomínios de 2, 3 edifícios, enfim, e vão lançando aquilo aos poucos. É um empreendimento para eles ficarem 30 anos vendendo prédio ali. Mas enfim, então tem muita coisa que precisa do loteamento, não só o loteamento que vem de lote, né? Tem essas construções também, às vezes tem loteamentos que são industriais, né? Tem loteamentos comerciais, enfim. Tem uma série aí de opções, né? Tem loteamentos super grandes, tem loteamentos pequenininhos, tem condomínios de casa. Para quem é arquiteto, que trabalha com edificação, é legal também fazer condomínio de casa, né? Condomínio, não só condomínio de lote, mas condomínio já de casa pronta. Dá para aproveitar um pouco o conceito da questão do urbanismo, já constrói a casa. Então, tem essas empresas, tá bom? Tem bastante empresa, tem muita empresa pequenininha com atuação regional, que faz um projeto por vez. Não é uma empresa de grande escala, que você vai pegar 10 projetos de uma vez com essa empresa, mas às vezes ele lança um por vez, mas está tocando outro, e enfim, você consegue se tornar ali o fornecedor deles, vai fazendo um projeto por vez, mas tudo bem, né? Você está sempre ali com o mesmo cliente, vai acompanhando tudo. Então é isso. Acho que são essas empresas que trabalham, tá bom, com loteamento. Elas têm essas variações de nomes, certo? Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente cai aqui no Instagram, no Facebook. Eu já caí umas 2 vezes e liguei de novo. Nem sei se vai ficar essa live no Facebook. Mas é isso. Se alguém mais tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu quero ver de vocês que estão assistindo o workshop, o projeto de vocês. Postem lá na comunidade do Facebook. Quero ver o projetinho de vocês. É isso aí, pessoal. Obrigada pela presença aqui na live de hoje. Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube, assim vocês vão ser avisados sempre que tiver vídeo novo. No Instagram a gente tem um contato mais próximo. Essa semana aqui do workshop tá intensa, live todos os dias, mas eu sempre faço lives de segunda, quarta e sexta, tá bom? Às 3 horas da tarde. E no Instagram eu também coloco faço stories, às vezes eu pergunto sugestões de lives, aí vocês podem perguntar as coisas que vocês quiserem saber, tá bom? Então é isso aí, até amanhã, 3 da tarde, com a Dani Figueiredo falando sobre captação de clientes. É isso aí, tchau, tchau.